pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer um videozinho, um treinamentozinho online. Eu sei que para esse treinamento de punção intraóssea precisa ser um treinamento prático também, mas hoje, por conta de várias coisas, uma delas é a gente tentar evitar aglomeração de pessoas, o trabalho de vocês também não deve estar fácil. Eu vou fazer esse videozinho aqui pra gente falar algumas coisas sobre punção intraóssea e mostrar a prática para vocês. Então, antes da gente começar a falar do dispositivo, eu queria falar um pouquinho sobre punção intraóssea, mas também eu vou mandar, junto com este vídeo, a aula, que é a aula de punção intraóssea, para o Marcelo, para disponibilizar para vocês. Ao final da aula, eu tenho também lá o meu contato. E eu quero que vocês fiquem à vontade para mandar mensagem, perguntar, tirar dúvidas, fazerem colocações. Fiquem à vontade. Meu WhatsApp está sempre ali ligado, pode ser qualquer hora, me mandem que eu vou responder para vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intraóssea. É uma aula completa, dura em média 3 horas e meia, que é a aula que garante a certificação, aí a emissão de certificado e tudo mais para vocês, que isso nós vamos fazer no segundo momento, tá? Hoje a gente faz a parte teórica, a demonstração dos vídeos, e quando a gente começar a melhorar um pouco, a gente vai só para fazer a prática, tá? Que é importante vocês fazerem a prática quem não fez no manequim. Então, vamos falar um pouquinho sobre as indicações de intraóssea, né? Hoje o acesso intraósseo é a segunda via de acesso na situação de emergência. Então, o que se diz? Que, segundo a diretriz da America Heart, numa emergência eu tento primeiro o periférico e a minha segunda tentativa é o acesso intraósseo. Eu não posso demorar para conseguir um acesso nesse paciente. Se entende que quanto mais tempo eu demoro, ele pode piorar o quadro clínico ou mesmo pode vir a morrer por falta de acesso. Então, hoje ele é a segunda via, mas nem sempre será assim, né? Cabe ao profissional que está atendendo ao paciente avaliar o momento e ver se esse paciente está, dependendo da situação clínica dele, o acesso periférico é insuficiente para ele. Então, o profissional que tem o conhecimento pode sim optar pelo acesso intraósseo. O que eu quero com tudo isso? Eu preciso de um acesso fácil, rápido e eficaz. O meu paciente está grave, eu preciso desse acesso rápido. Então, funciona tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. E mesmo também para os cursos de PAUS. Acaba que nos cursos de PAUS, a punção intraóssea ela acaba às vezes ganhando uma força maior como a primeira via de acesso. Porque uma criança com diarreia, 2 horas de diarreia e vômito, você perde uma criança por falta de acesso. Então, às vezes, o pediatra opta pelo acesso intraósseo, porque é um acesso mais rápido para esse bebê, porque eu não tenho às vezes, a chance que a gente tem no adulto de conseguir um acesso periférico, né? Então, o acesso intraósseo não concorre com o catéter central, ele antecede ao catéter central pelo simples fato do acesso intraósseo ser um acesso para a situação de emergência. E o acesso central é um procedimento eletivo, né? Lógico que se eu errar o meu acesso intraósseo, eu não tenho acesso para essa paciente vítima, mas eu não causo um dano maior pelo erro no procedimento para o meu paciente. Já o acesso central, eu posso causar danos e piorar a situação clínica do meu paciente, além de ser mais demorado. Então, o acesso intraósseo, ele é rápido, ele precisa ser rápido, eu preciso ter o dispositivo com fácil acesso, né? Então, a gente tem um dispositivo de fácil acesso, a gente já vai para a segunda parte para falar então o que é o acesso intraósseo, né? Consiste na introdução de uma agulha na cavidade da medula óssea. Eu vou introduzir uma agulha dentro do osso. A partir do momento que eu introduzir uma agulha aqui dentro do osso, tudo que eu infundir aqui cai dentro do osso, medula óssea, e vai para a circulação sistêmica venosa. A minha grande vantagem é que eu tenho uma via rígida não colapsável. Então, se eu tenho um paciente chocado, eu tenho essa chance também. Quando eu faço o meu acesso intraósseo, puncionei, retiro o mandril. Ao retirar o mandril, se recomenda aspirar, né? Aspirar, refluiu, poxa, se refluiu, medula óssea, já sei que está dentro do osso. Pego uma seringa, faço um flush, e aí deste flush, a partir desse momento, e esse material que eu recolhi de primeiro momento,
Se eu estiver no ambiente hospitalar, eu posso mandar para análise laboratorial, mas eu preciso identificar para o laboratório que é medula óssea, né? Da onde foi que eu coletei? E eu consigo já adiantar alguns exames. Às vezes no pré-hospitalar isso não é útil. Rose, mas eu sempre preciso aspirar? O ideal é que você aspire seu acesso intraósseo. Refluiu, você já sabe que está lá. O segundo passo é você pegar a solução salina e fazer um flush. De 5 a 10 ml em adulto, de 10 a 20, de 5 a 10 ml em criança, de 10 a 20 em adulto. Porque quando você faz esse flush, você injeta ele aqui, ele entra dentro da medula óssea e como ele sai dos canais que são mais estreitos para irrigar a circulação sistêmica, o que acontece? Esse flush me ajuda a dilatar a princípio esses canais e a minha primeira infusão vai melhor. Poxa, Rose, minha primeira infusão vai melhor? Se eu estou pegando um acesso intraósseo, eu quero um acesso calibroso para infundir volume no meu paciente. Mas, o que acontece? Quando eu punciono um vaso, eu punciono um periférico aqui, se está pérvio, vai refluir, eu vou pegar uma seringa e ele vai deslizar liso, e se eu colocar um equipo e abrir, conforme o líquido vai descendo, ele dilata o vaso e a minha infusão vai melhor. Só que quando eu tenho uma punção intraóssea, o meu líquido que eu vou infundir aqui, o meu volume, entra dentro do osso, que é largo, mas a demanda de saída é menor. E eu não tenho essa pressão para fazer infundir mais o que eu quero. Se eu quero um volume maior, eu preciso fazer o quê, então? Eu preciso auxiliar esse volume. Como? Ou eu pressurizo esse volume, né? Ah, mas eu não tenho pressurizador de soro. Muita gente não tem. Eu pressurizo com manguito, eu pressurizo até com a mão. E aí sim eu tenho uma infusão melhor. Então eu preciso sempre aspirar? Depende. As pessoas se sentem mais seguras ao aspirar e ver refluir. Mas eu posso, alguns serviços, por exemplo, de pré-hospitalar, faz a punção intraóssea e às vezes não quer aspirar porque vai perder tempo e esse material não será útil. Então, o profissional já faz o flush. O que é importante para mim na intraóssea? Primeiro, que quando eu faço esse flush, essa injeção rápida de solução salina, eu já vejo diferença em relação ao periférico e ao central. Porque na intraóssea eu encontro um pouco de resistência nessa infusão, que é normal, lembra? Estou infundindo dentro do osso que não tem elasticidade, a demanda de saída é menor. Então, quando eu faço esse flush, é normal ter um pouco de resistência, mas o mais importante para mim aqui é, funcionei. A partir do momento, se eu aspirei, refluiu e vou fazer o flush, ótimo. Se eu aspirei e não fiz o flush, eu vou direto infundir, encontrar um pouco de resistência, o que eu preciso observar? Se está correto ou não? Eu vou observar a inserção da agulha. E vai ser como um periférico. Primeiro, que se tiver perdido, não tiver esse acesso, não tiver viável, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer infusão, se quer tirar o mandril. Então, quando você retira o mandril e vai direto infundir, tem a resistência, está infundindo? Observa do lado da inserção da agulha aqui no membro. Eu venho aqui no membro, olho aqui em volta, não está extravasando, estou infundindo, não está extravasando aqui. Do outro ladinho do membro, aqui do outro lado, eu só dou uma olhadinha para ver se também não está extravasando. Não extravasou aqui, não extravasou aqui, o líquido está entrando? Perfeito, era isso que eu queria. Eu queria fazer uma punção dentro do osso, queria infundir volume na medula óssea. Consegui. E o que eu vou infundir? O que eu posso infundir nesse acesso intraósseo? O meu paciente está grave, eu posso infundir o quê? Soro, sangue, plasma, adrenalina, posso infundir droga vasoativa? É claro que eu posso infundir. Eu posso infundir tudo que for para a situação de emergência. A dosagem é a mesma, a diluição é a mesma. A gente tem alguns ossos que podem ser puncionados na intraóssea. E hoje, na intraóssea, o que a gente acaba vendo muito é a grande utilização da tíbia. A tíbia é um local muito bom. E acabou-se a tíbia ganhando o primeiro lugar de punção, porque se a gente for falar de uma punção na tíbia, a gente vai aprender a localização aqui, tá? Mas a minha deu aqui, né? Em relação à localização, a minha deu aqui. Ah, Rose, a minha deu aqui, a minha aqui. Percebe que eu tenho uma área óssea maior, então se ficar para lá, para cá, para cima ou para baixo, estou em cima do osso, eu queria furar o osso. Então eu tenho uma área óssea maior. A gente tem outros locais de punção, como o maléolo, o rádio e o úmero e a região external. Vamos falar da região external por último.
O maléolo e o rádio e o úmero já são os locais de punção, eu já tenho que ser mais certeiro nesses locais. E essas localizações do maléolo, do rádio e do úmero tem tudo no protocolo e tem na aula que eu vou mandar para vocês como fazer a localização, tá? Então, a tíbia ela acaba sendo mais usada porque eu tenho uma área óssea maior e ela também ganhou muita força que em criança, apesar de ter alguns ossos que podem ser puncionados, ainda a tíbia ela é o mais usado. Então, se a gente for falar de uma infusão, se eu for fazer um comparativo de infusão, de tempo de infusão, de tempo de ação da minha medicação e de volume a ser infundido, se eu for avaliar isso, e se eu fizer uma infusão mais rápida, com uma infusão maior, nesse paciente que eu preciso repor volume muito para agora, a minha melhor opção será o úmero. Porque se eu faço uma infusão no úmero, e eu vou mandar na aula também para vocês um vídeo que é um vídeo bem curto, mas que você vê uma agulha inserida no úmero e quando você começa a infundir no úmero, você vai ver que essa infusão ela é mais rápida em relação à tíbia. No úmero é de 3 a 5 segundos uma medicação para começar a fazer efeito. Na tíbia é mais ou menos de 15 a 20 segundos. O que é ideal? O acesso intraósseo não precisa de manutenção como um periférico. Então, a cada medicação eu preciso lavar a via. Você não vai perder esse acesso. Mas o ideal é que a cada medicação você faça um flush, porque você tem uma ação mais rápida dessa medicação, né? Então, ok, fiz a minha punção aqui, eu optei por fazer na tíbia e nós vamos aprender a tíbia. A única contraindicação são os quimioterápicos. O que é contraindicado para o acesso intraósseo de medicação? É contraindicado toda medicação que não seja para urgência e emergência. Rosa, eu posso fazer antibiótico de horário? Não tem essa restrição, não posso fazer um antibiótico de horário, mas o que eu imagino? Que um antibiótico de horário, no mínimo, meu paciente já está com a intraóssea 4 horas. Tá por quê? Rosa, eu vi na literatura que pode ficar 24 horas o acesso intraósseo. Mas quando eu falo de 24 horas, eu estou falando de uma vítima que foi socorrida numa situação, num local bem difícil, até chegar ao resgate, tirar, estabilizar, levar para o hospital, organizar, a gente tem um tempo maior e pode-se permanecer esse acesso. Mas o que é legal é, se eu estou num ambiente hospitalar, eu preciso utilizar a intraóssea para a definição da intraóssea, que é um acesso para a situação de emergência. Se o meu paciente que eu atendi lá no hospital, lá no pronto-socorro, estava grave, eu fiz um acesso intraósseo nele e ele já estabilizou, a gente começa a se organizar, tanto o médico quanto a enfermagem, e a enfermagem tem um papel muito importante nisso, porque a enfermagem já vai falar ao médico, doutor, que acesso você vai querer nesse paciente permanente, já pensando em retirar a intraóssea, para eu não me garantir com acesso descrito como temporário, porque a gente vai falar de complicações de intraóssea. Se vocês procurarem estudos, a gente não encontra muita coisa de estudo em literatura de complicação. Mas a gente precisa definir o que é realmente complicação de intraóssea, entende? Porque para mim, complicação de intraóssea, e para nós, se o acesso intraósseo é uma situação de emergência, e quando eu estou usando o meu acesso intraósseo para fazer a minha medicação de emergência, e começou a extravasar, o que é extravasar? É igual ao periférico. Quando você começa a inserir volume dentro do osso, e principalmente se você pressuriza, o osso acaba não se adaptando à agulha. Então, quando você pressuriza aqui em cima, a demanda de saída é menor, pode ser que comece a extravasar na inserção da agulha. Então, se nesse momento que eu estou usando o acesso para emergência extravasar, eu tenho que retirar esse acesso intraósseo, principalmente de criança, e aí eu retiro esse acesso e considero isso como uma complicação de intraóssea. Foi um extravasamento no momento da utilização da emergência. Mas se eu faço um acesso intraósseo no meu paciente, estabilizou o paciente, a enfermagem tem as coisas para fazer, o médico vai fazer as coisas dele, e aí alguém fala, não, mas pode ficar 24 horas, vamos instalar as medicações aí e vamos utilizar. Você entende que eu estou fugindo da indicação da intraóssea, que é um acesso para emergência? Se eu for fazer isso, colocar um Colifix aqui, umas 2 ou 3 torneirinhas e usar esse acesso para fazer medicação de manutenção para o meu paciente, eu já estou usando errado, porque é um acesso de emergência que deveria ser usado só na emergência. E aí a gente acaba expondo o paciente muito.
E as pessoas têm muito medo da osteomielite. Mas, o que eu digo que a infecção no osso vai acontecer, assim como pode acontecer um acesso periférico e um acesso central. Se você não cuida do seu acesso, se você não tem os devidos cuidados, vai acontecer. E a gente pode evitar isso na intraóssea, que é claro que eu não posso comparar um acesso periférico, uma infecção periférica com uma osteomielite, mas a gente não precisa deixar esse acesso todo esse tempo. Estabilizou? Se garanta com outro acesso, um acesso permanente, porque quando eu definir que eu preciso fazer um acesso intraósseo, é menos de 1 minuto que eu preciso estabelecer esse acesso. Meu paciente está grave e não dá para buscar o material lá, não sei aonde, não sei. Por isso que hoje a intraóssea, ela acaba sendo descrita como fazer com luva de procedimento e você fazer antisepsia com o que você tem padronizado na instituição. É claro que eu preciso deixar bem claro para vocês que quem define isso é o protocolo institucional. Se a instituição disser vai fazer com clorex e com a luva estéreo, é protocolo institucional que define. O que não dá é a gente falar, olha, vou fazer uma intraóssea, ok? Então vamos lá, luva estéreo, vamos degermar, botão anestésico, campo fenestrado, capote, não rola, né? Meu paciente precisa de um acesso para agora, porque se for para daqui a pouco, tudo bem, a gente passa, se dá tempo, vamos preparar ele com calma para um acesso central, mas na hora que ele está grave é para agora, daqui a pouco não rola no acesso intraósseo. Por isso que a gente não faz medicação de manutenção, né? As contraindicações de intraóssea. A gente tem como contraindicação de intraóssea, a maioria das literaturas, a fratura como uma grande complicação, né? Porque, olha, imagina, fui atender uma vítima, ela tem uma fratura na tíbia distal, eu vou puncionar a tíbia desse paciente, intraóssea. Se ela tem uma fratura recém-fraturada na tíbia distal, se eu punciono a tíbia proximal, tudo que eu infundir aqui vai extravasar, né? E aí? Então, isso é considerado uma contraindicação absoluta. Eu nunca vou puncionar um osso quebrado, porque não vai servir para mim e vai extravasar. Uma outra contraindicação que eu gosto de colocar como absoluta, mas não que tenha na literatura, mas que a gente deve observar, eu tenho 2 tíbias do paciente para puncionar e nessa tíbia direita eu tenho uma cicatriz cirúrgica. Não sei o que é aqui que ele tem. Não sei se ele tem um pino, uma placa, alguma coisa, então eu descarto esse membro com cicatriz e eu vou para o outro, eu tenho outros ossos para puncionar. Então eu descarto. A mesma coisa é, eu tenho uma infecção, eu quero puncionar a tíbia e eu tenho uma infecção aqui, uma ferida local. Eu tenho que evitar esse local de ferida, porque tudo que eu inserir aqui vai para dentro do osso. Mas aí, eu considero isso, e a gente tem que considerar isso como uma contraindicação relativa. Por quê? Você foi atender um grande queimado e você tem a tíbia, o húmero, o maléolo e o rádio para puncionar. A gente ainda vai falar da região external aqui, tá? Você tem para esse dispositivo BIG a tíbia, o húmero, o maléolo e o rádio. Então, quando você funciona, vem aqui e funciona, mas se você tem um local com ferida, você evita, mas se o seu paciente é um grande queimado, ele tem queimadura na tíbia, no húmero, no maléolo e no rádio, os 4 locais de opção que você tinha, você precisa fazer intraóssea. Isso é uma contraindicação relativa. Ninguém quer causar infecção, mas agora eu preciso de um acesso. É igualzinho um idoso. Eu tenho uma osteoporose e eu não tenho acesso. É relativo. Agora eu preciso de um acesso. Se por acaso fraturar, vai tratar. E aí é que entra a questão. Devo fazer um raio-x pós-punção intraóssea? Não tem nada que diga que sim, olha, é obrigatório fazer um raio-x pós-punção intraóssea. Não, tem nada que diga, mas eu sugiro que sim. Você pode fazer no pré-hospitalar ou no intra-hospitalar, pode até ser feito. O pré-hospitalar vai indicar para quem, se ele fizer a punção, para quem receber o paciente a fazer. Não precisa ser no momento que a agulha está inserida, no momento da emergência, não. Pode ser feito na rotina, depois que tirou a agulha. A nossa intenção com isso é, primeiro, saber se fraturou, e aí a gente começa a coletar dados. Olha, está fraturando em idoso, olha, fraturou em jovem, nossa, está fraturando em criança, não, está fraturando em, sei lá, em recém-nascido. A gente começa a coletar dados para saber, porque hoje a gente não tem um estudo dizendo, olha, de tantas funções intraósseas, tantos pacientes aconteceram fratura de idade tal a tal. Não tem esse estudo, e vale a pena, né? A gente está ainda caminhando, né, a passos curtos aí, na punção intraóssea.
mas eu acho que vale muito a pena a gente ficar atento e mensurar. E não custa para pedir um raio-x na rotina, porque isso serve para nós e serve para o paciente. Porque se fraturou, além dos dados, a gente vai observar e vai tratar isso. Né? Quando eu faço um acesso intraósseo, fiz a minha agulha, sobrou esse tanto aqui, Rose, faço o quê? Um curativão com gaze, e depois eu reforço bem e tiro o meu mandril e vou usar porque o adaptador da agulha é universal. Essa questão do curativo não tem nada dizendo que não devo fazer. Mas experiência, o acesso intraósseo não é para durar uma eternidade mesmo. Então, a partir do momento que eu venho aqui, faço um curativo compressivo com gaze, lembra que eu falei que se eu pressurizar, e principalmente em criança, que é aqueles que acontecem mais extravasamento, por quê? Porque a agulha entra bastante no adulto, e se eu ficar movimentando, ela tá firme. Agora, no meu bebezinho, a agulha entra bem superficial, se eu ficar movimentando, ela vai desprendendo do osso. Fiz um curativão de gase aqui, e se começar a extravasar, eu só vou ver depois que ultrapassar o limite da gase. Então, são coisas desnecessárias. Rose, mas toda inserção do catéter no meu serviço precisa ter um curativo. Então, que faça um curativo com uma área transparente, que dá para observar se houver extravasamento. Mas não adianta fazer um curativo transparente e deixar o seu paciente recebendo medicação de manutenção, porque a gente não tem ninguém para ficar relando o acesso, para ver se, olha, enfermeira, extravasou, viu? Tem que tirar. E nem a família é responsável por tal. Principalmente em criança. Mãe, olha, se extravasar, a responsabilidade é sua. Nós somos responsáveis pelo extravasamento. Então, a enfermagem tem um papel muito grande em relação à intraóssea, porque se o paciente estabilizou, você já pensa em ver com o médico, juntamente com o médico, um acesso mais viável, que seja permanente, de uma permanência curta ou permanência longa, mas que não seja um acesso como a intraóssea da emergência, né? Ok, fiz a minha punção intraóssea, eu já falei das contraindicações para vocês, das complicações. Como eu disse, as pessoas têm muito medo da osteomielite e acham que ela é o pior vilão na intraóssea. Se eu não cuido do periférico, eu não cuido do central e eu também não vou cuidar da intraóssea. Claro que uma infecção óssea nem se compara, mas quanto menos tempo eu usar o acesso intraósseo, menor a chance de eu ter uma osteomielite. E aí, conversando, porque eu rodo bastante com esses treinamentos e eu gosto muito de, quando a gente volta nos locais, eu gosto muito de perguntar para as pessoas, e aí, usou? Usei, deu certo? Deu? Me conta, como foi? Deu errado? Deu errado por isso. E aí, teve complicação? Quebrou? Extravasou? Me contem. Então, assim, algumas pessoas já me relataram o extravasamento em menos de 1 hora, pressurizando. Outras pessoas já me relataram um paciente 24 horas com acesso que estava excelente, coisa que a gente não deve deixar, mas deve ter acontecido algum motivo para ter deixado. Mas o que eu volto a falar, principalmente criança. Criança, pela espessura do osso e a movimentação da agulha, ela tende a desprender e a gente não vê, tá? Então, é só questão do cuidado mesmo. Só questão de ter um cuidado, usar para que seja para o necessário, né? Fiz uma acesso intraóssea, eu vou usar para infusão de medicação. O que a gente também presta atenção na intraóssea aconteceu o extravasamento, eu já vou retirar. A questão, vamos supor, eu tenho, uma criança, gente, olha, as coisas que eu falo aqui, eu falo às vezes de brincadeira, mas tudo aconteceu, né? Como esse caso, eu tenho uma criança que chegou numa emergência de um pronto-socorro, foi feito o acesso intraósseo e o acesso estava tão bom. Se estava tão bom, pode deixar 24 horas e tá com curativo transparente? Vamos deixar. E aí você vê, dá para ver isso numa foto nítido, que começa a extravasar, mas extravasa e a enfermagem está fazendo outra coisa, porque não é só um paciente que tem para cuidar, né? Ou a família também não tem essa obrigação de cuidar do acesso, e aí extravasa e você não está vendo. E como você vai ver, extravasou de uma forma, porque essa criança ficou 24 horas com acesso, não podia ficar 24 horas? Ficou. E aí quando decidiram tirar esse acesso, e olha, tiveram cuidado de fazer um curativo transparente. Quando se tirou esse acesso, essa criança, resumindo, né, ela tomou membro. Nossa, Rose, isso foi em 1900 e quanto? Em 2018, né? Então, é aquilo que eu volto a falar, o acesso intraósseo, ele é excelente, ele é um acesso rápido para emergência, mas a gente não tem que sair fazendo em todo mundo que não precisa,
e muito menos deixando o tempo que não deveria deixar para fazer medicação de manutenção, né? Porque hoje a gente tem um acesso intraósseo, é um acesso rápido, ainda mais com os dispositivos de hoje. Então, entre eu pegar esse dispositivo e posicionar e fazer intraósseo, eu consigo fazer tudo em menos de 1 minuto. Eu não preciso ficar lá, eu controlando força na agulha, transfixando, risco de contaminação maior. Nada disso, tudo se modernizou. Então, se a gente tem a modernidade ao nosso favor, não vamos banalizar e sair aí a roda, fazendo em todo mundo e sem critério nenhum, né? Ok. Bom, também nessa aula, gente, que eu estou mandando para vocês, vai ter lá o parecer do Corém e COFEN. Entre no Corém e COFEN e leiam um parecer, que é um parecer favorável, que se interajam lá, vai lá, olha, porque eu não vou falar do parecer aqui, que senão vai ficar muito longo esse treinamento. E eu ia fazer um treinamento só da parte prática, mas eu acho tão importante falar essas coisas que eu estou falando, porque quem já fez a minha aula sabe da importância. E quem não teve a oportunidade de assistir a minha aula ainda, é um resumão da minha aula que eu estou fazendo, e eu acho isso muito importante, é muito válido. Guardem para vocês, mande para os amigos, aproveitem, né? Eu acho que a aula completa, ela tem um tempo maior, a gente tira dúvidas, tem cenários diferentes, né? Tem histórias diferentes. Por exemplo, vou falar um pouquinho só da região external. A região external, ela é viável para fazer infusão. Por que a gente não usa tanto a região external? Porque imagina, quando eu posiciono para fazer uma punção intraóssea em região external, primeiro, esse dispositivo, seja o pequeno, o vermelho pediátrico, o azul adulto, não tem regulagem para a região external. Não se faz em região external que dispare através de mola. Certamente vai transfixar, né? O da furadeira não se faz na região external, ou você faz com uma agulha manual, que você pega a agulha manual, se posiciona aqui atrás e vai fazendo dessa forma, e quando você sentir a perda da resistência, você para de introduzir, ou você faz com um dispositivo chamado FAST. Se você procurar lá no YouTube um vídeo, punção intraóssea em região external, você vai encontrar um vídeo legal de um militar fazendo uma punção no outro. Isso é um vídeo real. Eles não fazem botão anestésico, o militar funciona e faz a infusão. Vale a pena ver, porque a gente consegue perceber que você vai olhar a posição que ele está em relação ao paciente. Ele se posiciona aqui atrás para fazer a punção. Então, imagine alguém fazendo vias aéreas, o outro massageando, e vem você da intraóssea e manda sair todo mundo. É inviável, porque na emergência é uma área que a gente usa muito, não só para massagear, como para monitorar e tantas outras coisas mais. Então, eu acho que se a gente tem os membros para ser funcionados, deixa a região external. O militar, num outro momento também, quando eu for fazer a aula para vocês, a aula teórica, a gente vai mais a fundo para falar por que o militar usa a região external. Você vai ver que pouquíssimas pessoas do pré-hospitalar usam a região external. Eu vou ensinar vocês a localização da região external, mas pouquíssimas pessoas usam porque na hora que você massageia te interfere a infusão, a agulha ela tende a sair. Então, assim, é uma área muito usada. Então, eu vou evitar essa área e vou funcionar os membros porque eu tenho uma facilidade maior em tudo em relação aos membros, né? Mas a gente vai falar disso também numa aula presencial, que a gente já está com quase 30 minutos e até agora eu não ensinei vocês a mexer no dispositivo. Mas a gente vai falar agora do dispositivo. Eu não preciso fazer botão anestésico. A luva, quem vai determinar o protocolo institucional, a antisepsia, o protocolo institucional. Vou apresentar os dispositivos para vocês. Eu tenho dois dispositivos, né? Vermelho considerado pediátrico, o azul acima de 12 anos ou o adulto. Na aula tem também o passo a passo dele. Esses dois dispositivos, eu tenho aqui dentro deles uma mola e aqui eu tenho a agulha. Quando eu tiro essa travinha, posiciono, tiro a trava, ao leve toque, ele vai disparar e vai furar o osso. O sistema parece muito com a lancetinha do destro, mas eu tenho uma mola bem potente, eu preciso furar o osso. Antes da gente falar da questão de punção, eu quero falar da questão de segurança do dispositivo. Você vai ver que ele vai vir num blisterzinho fechado, um lado é transparente e o outro lado ele tem um papelzinho. Se você pegar nele aqui, puxar e pegar com a sua luva de procedimento, se você pegar com a sua luva de procedimento, você vai ver que a luva, você não vai contaminar,
né? Que vai entrar no osso, tá aqui dentro, ó. É a agulha, né? Então, eu vou pegar esse dispositivo aqui e vou posicionar, fazendo sepsia e posicionar. Bom, o adulto a mesma coisa, o que leva em consideração, a mola do pediátrico tem uma potência menor do que a do adulto, a agulha do pediátrico é menor do que a agulha do adulto. Itens de segurança. Essa seta aqui, ela só me diz uma coisa, devo ser voltado para baixo. Seta é grande. Segundo item de segurança, orifício da onde sai a agulha. Se o meu dispositivo ele é fechado aqui em cima, ele só pode sair a agulha desse orifício. Terceiro item de segurança, essa abinha aqui. Quando eu posiciono aqui, eu seguro firme e eu encaixo meu dedo nessa abinha. E olha só como o meu dedo encaixa bem aqui, ó. E o meu disparo é feito aqui, ó, com essa região tenar. Meu dedo encaixa bem. Imagine se eu segurar errado, ó. Nem tem encaixe pro meu dedo, percebe? Então, são 3 itens. A seta, o orifício e a abinha. Gente, só que no momento de estresse, tudo isso, às vezes, você não enxerga o estresse da emergência. Então, eu tenho o item principal, que é a minha maior segurança. Se eu tiro essa trava, ao leve toque eu faço com que a agulha dispare. Mas enquanto a trava tá aqui, ó, eu tô super segura. Então, em que momento que eu tiro a trava? Depois que eu localizei, posicionei, é aqui a minha intraóssea, agora sim eu tiro a trava para fazer